Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quinta-feira, 16 de janeiro, São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. O texto nos fala de um leproso que chega perto de Jesus e de joelhos pede: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Outras traduções vai dizer: se queres, o Senhor tem o poder de me limpar. De me limpar. Por quê? Aqui é importante nós olharmos para esse texto e extrairmos dele uma grande leitura espiritual. Quando nós olhamos para esse texto, numa leitura simplesmente literal, nós vamos ver Jesus curando um leproso. Uma doença que era incurável e Jesus ali realiza um milagre. Ótimo. Jesus pode fazer isso e ele quer fazer isso. Inclusive ele diz: eu quero, fica limpo. E grave bem essa palavra, meu irmão, minha irmã. Eu quero, fica limpo. Jesus quer. Vamos guardar isso no coração, porque na leitura espiritual que nós vamos fazer desse texto, isso irá nos ajudar enormemente para compreender o sentido profundo espiritual que está aqui por trás. Então veja, essa doença, a lepra, tornava, primeira coisa, esse homem impuro. Nós estamos fazendo aqui um dissecamento literal do texto, né? Então a lepra, ela literalmente excluía aquela pessoa da sociedade, excluía do convívio, excluía do templo e de tudo mais, né? Então a pessoa estava num estado de exclusão. E o sacerdote, segundo o relato que tem lá no livro do Levítico, né? Era o sacerdote que podia dispensar e testificar e ratificar a cura. Então não eram eles que curavam, mas aquelas pessoas que recebiam algum tipo de milagre, algum tipo de cura, era o sacerdote que liberava essa pessoa para voltar ao convívio e confirmava que ela estava curada. Olhando para essa cena, nós aqui podemos então fazer uma leitura espiritual. Qual é a imagem desta lepra que nos impede de viver a vida feliz? Ora, não é outra coisa senão o pecado. Então, o pecado é esta lepra que nos deixa impuros, impossibilitados de viver a vida da graça. Por isso Jesus diz: eu quero, fica limpo, né? E Jesus então, ao contrário do que poderia ser o comum, né? Porque quem tocasse no impuro na época de Jesus ficaria também impuro, se tornaria impuro, quem tocasse no impuro, mas diferente disso, Jesus toca e ele não é ele que fica impuro, ao contrário, ele purifica aquele que está impuro. Ele purifica aquele que está impuro. Então Jesus ele quer hoje nos tocar para também nos purificar, aonde verdadeiramente nós podemos viver esta cena
de uma maneira sobrenatural e espiritual. Ora, sem dúvida alguma, é no sacramento da penitência, da confissão, quando lá o padre toca em nós, ou até mesmo de longe, estende as mãos e repete as palavras, né? Pelo ministério a mim confiado, pelo poder. Ele vai dizendo as palavras e ele diz, o mais importante, eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazemos a penitência, cumprimos a penitência, rezamos o ato antes de contrição, fazemos a penitência depois e pronto. Estamos aí, de novo, admitido à sociedade dos santos. Não mais a sociedade dos homens, simplesmente como aqui na cena o leproso, mas agora na sociedade dos bem-aventurados, agora no número dos eleitos, agora no número daqueles que podem se saciar do banquete eterno da salvação. Não mais vivendo na exclusão da morte, porque a lepra, vocês sabem que ela causava morte aos poucos, e é isso que o pecado ele faz com cada um de nós. O pecado venial, ele enfraquece o amor, e o mortal, ele, como o nome diz, ele mata o amor de Deus. Ele mata a caridade dentro de nós. Então ele nos tira e nos priva do convívio dos eleitos, do convívio dos santos, de estar na sociedade dos santos bem-aventurados, de estar vivendo a vida bem-aventurada, a vida eterna, que ela já começa nessa vida. Então a lepra, nesse texto, é a imagem exatamente do que o pecado faz na nossa alma. Alguns santos da igreja, como Santa Míria de Jesus crucificado, ela tinha dado por Deus um dom extraordinário de sentir o odor de uma alma em pecado mortal. E ela diz que era um fedor do inferno, um fedor de enxofre, algo terrível, de podridão mesmo. Deus tinha dado essa capacidade para Santa Míria e ela sabia, se ela chegasse perto de uma pessoa que estivesse em pecado mortal, ela sabia na hora. E quantos são essas realidades? Ontem ouvi um relato muito bonito, um amigo me contou, e nem sabia, embora sendo devoto dele, são tantos os casos que envolvem Padre Pio, né? Que uma mulher chegou para confessar com o Padre Pio e ele falou, fecha os olhos e o que você está vendo? E ela, eu vejo um caixão, uma praça muito grande, mas eu não entendo o que significa isso. E o Padre Pio disse para ela, esse é aquele filho que você abortou. Ele seria um bispo da igreja. Olha que profundo, né? Quanta desgraça, e ela não tinha confessado isso ainda, quanta desgraça o pecado ele pode causar na nossa vida. Olha quantas possibilidades que Deus nos dá, né? Esse homem aqui, ele estava assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus diz, eu quero. O Senhor está falando para mim e para você hoje, eu não quero que você mais fique numa situação de exclusão, porque volto a dizer, meus irmãos, o que nos exclui da vida de Deus não é Deus. O que exclui da vida de Deus somos nós mesmos através de algo chamado pecado. É o pecado que nos priva da vida da graça. É ele que nos tira da vida de Deus. É ele que nos priva de viver toda a bem-aventurança que Deus tem para cada um de nós. Sem contar os males físicos que o pecado traz para cada um de nós, né? Os males físicos aqui na terra, mas o pior mal do pecado, sem dúvida alguma, é a morte eterna. A segunda morte, sem dúvida alguma, essa é a exclusão pior que nós podemos viver. Nós podemos até sofrer aqui, mas sabendo que depois existe uma vida plena, feliz e eterna. O Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero. Fica purificado, fica limpo. Você que por acaso possa ter escorregado, ou você que possa ter até consentido já algumas coisas que você não consentia mais na sua vida, o Senhor está dizendo para você hoje nesse evangelho, volte. Volte de novo ao convívio dos eleitos. O Senhor quer tocar em você e Ele quer te purificar, Ele quer me purificar e Ele quer nos colocar de novo rumo
a Jerusalém celeste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.